Foi uma descoberta fortuita de uma tumba com artefatos vikings e um navio viking. A natureza daquele barril é algo que nunca vimos antes. A primeira pancada com a pá liberou um cheiro de queimado que não deveria estar ali. Fala sério. Uau! O solo estava selado há anos. No entanto, o ar que escapava era pesado e fétido, como algo ainda em decomposição lá embaixo. Durante séculos, os habitantes de Nordfjordeide sussurravam que o monte era amaldiçoado. Os arqueólogos chegaram esperando encontrar um tesouro viking. Em vez disso, descobriram algo que parecia errado desde o primeiro momento. É quase como se essas pessoas tivessem sido massacradas. Os restos mortais permanecem juntos na morte. Tínhamos corpos completos, exceto as cabeças. Claro, este não era um navio funerário que honrava os mortos. Era um lugar construído para apagá-los. E os segredos lá dentro são piores do que se imagina. Sob o monte, um cemitério viking grande demais para ser ignorado. Por mais de 1000 anos, um enorme monte se ergueu em Nordfjordeide, na Noruega. Chamava-se Runhaugen e dominava a paisagem como um peso morto que ninguém ousava tocar. Com mais de 9 metros de altura e cerca de 30 metros de largura, era muito maior que os túmulos vizinhos. Sob ele jaziam o navio Mikelobust e um homem ali sepultado, que os habitantes locais acreditavam ser tão perigoso que foi preciso amontoar uma espessa camada de terra para mantê-lo enterrado. Seu tamanho por si só já o tornava impossível de ignorar, mas ninguém se atrevia a escavar. Para piorar a situação, outros túmulos vikings haviam sido violados, saqueados e profanados em busca de objetos de valor. Mas esta permaneceu selada, não por ter sido esquecida, mas porque as pessoas tinham medo dela. Diziam que era amaldiçoada. Os aldeões alertavam que qualquer um que se aproximasse demais ouviria ruídos subterrâneos, como madeira estalando sob pressão e ferro se retorcendo. Os fazendeiros afirmavam que seus animais se recusavam a chegar perto. Em noites frias, as pessoas viam fumaça saindo do topo do monte. Mesmo sem fogo, o ar tinha um cheiro forte e pesado, como se algo tivesse sido cozido vivo. Os pais diziam aos filhos para ficarem longe. Contaram que um menino subiu no monte e voltou para casa tremendo e pálido. Ele começou a vomitar. Seu cabelo começou a cair. Sua pele ficou fria. Em poucas semanas, ele estava morto. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Não havia ferimento, nenhuma doença. Seu corpo simplesmente parou de funcionar. Depois disso, os avisos se tornaram regras. Ninguém mais subia no monte. Ninguém trabalhava perto dali. As pessoas a deixavam intocada, porque no fundo acreditavam que o que quer que estivesse enterrado ali não havia terminado de queimar. No século XIX, os forasteiros pararam de dar ouvidos aos avisos. Arqueólogos buscavam navios vikings e caçadores de tesouros vislumbravam o lucro. O monte era grande demais para ser ignorado. Em 1874, Anders Lurange, um oficial naval e arqueólogo norueguês, chegou com pás e uma equipe. Lurange foi um dos pioneiros da arqueologia científica na Noruega, conhecido por seu interesse em sítios funerários vikings e artefatos nórdicos. Impulsionado pelo crescente interesse nacional no passado viking da Noruega, ele acreditava que o monte poderia conter um sepultamento em forma de navio, semelhante às já famosas descobertas de Gstad e Osberg. Ele esperava encontrar uma embarcação totalmente preservada sob o solo, carregada com bens funerários e restos mortais de guerreiros. Mas assim que abriram a trincheira, ficaram boquiabertos. Eles perceberam imediatamente que algo estava errado. O solo estava preto e o calor ainda impregnava a terra. O cheiro de madeira e metal queimados emanava do chão. Lurange compreendeu de imediato que aquilo não era um túmulo preservado. Era uma cena de destruição total. O navio não havia sido enterrado com cuidado. Tinha sido queimado até virar cinzas. O que eles encontraram não foi um navio. Foi um local de um funeral. Conforme Anders Lurange e sua equipe continuavam a escavar, descobriram uma camada de madeira queimada misturada com ferro estilhaçado. Os sinais de destruição eram inconfundíveis. Espessas camadas de carvão indicavam que um incêndio de grandes proporções havia devastado o local, provavelmente por horas.
Espalhados pelo chão do monte, havia mais de 700 rebites de ferro. Evidências claras de que um grande navio havia sido enterrado ali, mas algo estava errado. Os rebites estavam espalhados sem nenhuma ordem. Não havia nenhum contorno visível de um barco, nenhuma quilha, nenhuma tábua, nenhuma curva de casco. O navio não havia apodrecido ao longo de séculos. Ele havia sido deliberadamente despedaçado e incendiado ali mesmo, até que quase nada restasse. O que deveria ter sido uma embarcação viking completa era agora uma carcaça queimada e quebrada, sem forma reconhecível. A princípio, Leraange acreditou que o incêndio poderia ter sido parte de uma cremação viking tradicional, mas quanto mais descobriam, mais essa teoria se desfazia. Os túmulos em navios vikings frequentemente continham símbolos de status. As armas eram dispostas cuidadosamente. Os escudos eram pintados e exibidos com orgulho. Muitas vezes, peças de madeira entalhada sobreviviam em pedaços, juntamente com moedas, ferramentas e broches decorados. Até mesmo os restos mortais cremados geralmente recebiam um tratamento estruturado e significativo. Ali, nada disso existia. As armas estavam quebradas e os zumbos dos escudos esmagados e deformados. Os assistentes do LRA começaram a ficar em silêncio. Um homem, segundo relatos, recusou-se a continuar cavando depois de retirar um pedaço deformado do que poderia ter sido um cabo de lança, ainda afiado em uma das pontas, mas queimado e enegrecido. Outro encontrou um aglomerado de metal fundido, tão derretido que não pôde ser identificado. Não havia nomes, símbolos, nem objetos pessoais de qualquer tipo. Parecia menos uma sepultura e mais um lugar que alguém tentara apagar. Até mesmo o solo sob a fogueira estava danificado. A terra estava deformada pelo calor. Em algumas áreas, havia se tornado quase vítrea. Nada naquela cena fazia sentido para um homem de alto status. Mesmo assim, o tamanho do monte indicava que ele fora importante. Quem quer que ele fosse, alguém queria garantir que ninguém jamais descobrisse nada sobre ele novamente. O que descobriram em seguida os deixaria arrepiados. Um corpo sepultado em silêncio, envolto em escudos. À medida que a equipe de Lang escavava mais fundo as cinzas e o ferro, descobriram algo que os deixou perplexos. Dentro do vaso de bronze deformado, encontraram os restos mortais cremados de um homem. Estudos posteriores sugeriram que ele tinha entre 30 e 35 anos quando morreu. Normalmente, um viking de status seria homenageado com uma demonstração clara de poder. Seus ossos poderiam ser colocados sobre um leito de madeira entalhada, suas armas exibidas ao seu lado, seus ornamentos expostos para todos verem. Aqui, nada disso existia. Os restos mortais do homem foram jogados dentro de um vaso, enegrecidos pelo fogo. Pior ainda foi o que encontraram acima dele. Seu vaso estava enterrado sob 12 umbos de ferro. Os umbos dos escudos são as pesadas cúpulas de ferro que ficam no centro dos escudos vikings, projetadas para desviar golpes. Na maioria dos sepultamentos, os escudos eram dispostos com a face voltada para fora. Suas superfícies eram pintadas e posicionadas de forma a representar a vida do guerreiro. Em Mlabust, os escudos não estavam expostos. Estavam empilhados de uma maneira que dava a impressão de o cobrir, de o aprisionar. O efeito era mais de prisão do que de homenagem. Esse detalhe horrorizou os historiadores. Os sepultamentos vikings tinham o propósito de contar histórias. Eram uma forma de os vivos declararem a importância dos mortos. Mesmo nas cremações, os objetos eram escolhidos e organizados para serem lembrados. Mas, neste caso, parecia que alguém queria que aquele homem fosse mantido em cárcere privado mesmo após a morte. O silêncio que o envolvia tornou-se ainda mais perturbador quando comparado com outros grandes sepultamentos em navios. Em Osberg, 2 mulheres de alto status foram sepultadas em um navio ricamente decorado. Uma das pessoas enterradas pode ter sido uma rainha ou alta sacerdotisa, com base nos objetos cerimoniais encontrados com ela. O túmulo incluía postes esculpidos com cabeças de animais, tecidos finos
e mercadorias importadas, demonstrando respeito, riqueza e profundo significado ritual. Em Gokstad, o homem enterrado provavelmente era um poderoso chefe tribal, ou possivelmente até mesmo o rei Olaf Gearad Alef. Seu navio era grande e bem construído, e seu túmulo estava repleto de armas, trenós, jogos de tabuleiro e os restos mortais de 12 cavalos, 6 cães e até mesmo um pavão, um animal exótico importado de muito além da Escandinávia. Tudo na sepultura confirmava seu status e influência. Em Ledby, na Dinamarca, outro viking da elite, provavelmente um rei local, foi sepultado com seu navio, cercado por 11 cavalos, cães e um arsenal de armas. A sepultura havia sido saqueada na antiguidade, mas mesmo as ruínas indicavam um alto status. A disposição dos objetos ainda contava a história de alguém importante. Essas sepulturas celebravam vidas. Elas declaravam poder. Eles mostraram o que essas pessoas representavam para suas famílias e para sua cultura. Eles foram concebidos para serem lembrados, mas o busto de Mikley era diferente. Não transmitia nada. A pergunta que permanece é: por quê? Esse homem era tão temido que até mesmo na morte precisava ser encoberta? Era um inimigo a quem foram negados os rituais de respeito? Ou fora um homem poderoso, apenas para ser punido por aqueles que o sepultaram? Quem quer que fosse esse homem, alguém fez de tudo para garantir que seu nome e sua história jamais sobrevivessem. O que faltou foi pior do que o que restou. O que aterrorizou a equipe não foi apenas o que encontraram, mas sim o que deveria estar lá e não estava. Não havia cabelo, tecido, madeira, contas ou ferramentas. Nem mesmo um fragmento de osso fora do recipiente lacrado. Em sepulturas vikings, mesmo após séculos de decomposição, vestígios orgânicos geralmente sobrevivem, como ossos de animais, fios de vestimentas ou oferendas de grãos. Mas não aqui. Era como se todo vestígio de vida tivesse sido apagado. Em muitos túmulos vikings, até mesmo o fogo deixa marcas. Tecidos queimados podem deixar fragmentos. Dentes humanos frequentemente sobrevivem à cremação. Fragmentos ósseos ainda podem revelar traumas, doenças ou ferimentos. Mas no enterro em Myklabust, quase nada físico restou além da massa cremada. Não havia sinais de doença, nem de ferimentos, nem símbolos de crença. Não era apenas morte, era apagamento. A ausência de marcadores religiosos era profundamente perturbadora. Os túmulos vikings frequentemente incluem amuletos, martelos de Thor ou pequenas estatuetas para guiar os mortos na vida após a morte. Pagão ou cristão, esperava-se alguma forma de passagem espiritual. Aqui não havia nada. Nenhum Deus, nenhuma bênção, nenhum espaço sagrado. O silêncio não se tratava apenas de identidade. Tratava-se de crença. Era como se essa pessoa não tivesse permissão para seguir em frente, como se sua morte a tivesse aprisionado no lugar. Também não havia vestígios de seguidores ou companheiros. Em sepultamentos da elite viking, era comum que servos leais ou até mesmo animais fossem enterrados junto com o falecido. Esses não eram sacrifícios casuais. Eram símbolos de honra. Cavalos, cães e até mesmo acompanhantes humanos deveriam seguir os mortos para o outro mundo. Este sepultamento não teve nada disso. A equipe de Lorange acreditava que, quem quer que fosse esse homem, ele havia sido cruelmente enterrado sozinho, sem ninguém e sem nada para perpetuar sua memória. Nem mesmo o solo oferecia um padrão. Mais de 1.300 rebites foram recuperados, mas estavam espalhados e derretidos. Nenhuma forma de tábua pôde ser confirmada. Nenhum contorno do navio pôde ser mapeado. Era como se o fogo não tivesse apenas destruído o navio. Ele havia liquefeito sua forma e o fragmentado ao longo do tempo. Apesar das descobertas chocantes, a equipe de Lorange estava trabalhando com as limitações do século XIX. Sua documentação, embora meticulosa para a época, carecia da precisão exigida pela arqueologia moderna. Não havia registros estratográficos, análises de resíduos ou datação por carbono. Pior ainda, a equipe não tinha como detectar camadas mais profundas ou estruturas ocultas sem cavar manualmente.
Após várias semanas de escavação, os trabalhos foram interrompidos. L'Orange, convencido de que havia atingido a profundidade total do sepultamento, recolheu os materiais e os enviou para o Museu de Bergen. O local foi aterrado novamente e o monte foi deixado para ser coberto pela grama mais uma vez. Contudo, em retrospectiva, a escavação de Lang deixou lacunas críticas. Ninguém sabia a dimensão real do navio. As dimensões exatas do casco, a presença de uma câmara funerária ou possíveis estruturas rituais próximas nunca foram confirmadas. Alguns rebites foram encontrados em orientações incomuns, sugerindo que o navio poderia ter tido vários convéses ou sofrido perturbações após a cremação. Mas isso nunca foi investigado a fundo. Não foram coletadas amostras de solo para detectar contornos do navio ou anomalias no subsolo. Na prática, Lange abriu a porta para a verdade, mas parou pouco antes de atravessá-la. Arqueólogos modernos passariam décadas intrigados com o quebra-cabeça incompleto deixado por Lange. Somente em 2024, 150 anos depois, uma nova equipe, munida de recursos, retornaria a Mike Labust e finalmente descobriria o que Lange não conseguiu. A reabertura, em 2024, comprovou que o tempo havia piorado a situação. Em 2024, uma equipe de arqueólogos noruegueses retornou ao Monte Millabust com tecnologia que L'Orange jamais poderia ter imaginado. Seu objetivo era reexaminar o sítio com ferramentas capazes de detectar o que o olho nu não conseguia. O primeiro passo foi o radar de penetração no solo, que enviou ondas para o solo a fim de criar uma imagem digital do que ainda jazia abaixo da superfície. As varreduras revelaram vazios, camadas colapsadas e zonas onde o calor havia deformado o próprio solo. Essas imagens confirmaram que o monte estava ainda mais danificado do que Lorraine suspeitava. Os arqueólogos prosseguiram com o mapeamento 3D e a digitalização a laser, registrando cada contorno da trincheira deixada por L'Orange. Eles trouxeram especialistas em solos para analisar vestígios químicos que poderiam indicar o que outrora estivera presente, mas que há muito desaparecera. Por exemplo, altos níveis de fosfato no solo frequentemente sugerem matéria orgânica em decomposição, como oferendas de comida ou restos de animais. Esses testes revelaram bolsões dispersos que a equipe de L'Orange jamais havia alcançado no Monte Millabust. As escavações nessas áreas trouxeram novas descobertas. Mais de 600 rebites adicionais foram recuperados. Centenas de rebites foram cuidadosamente extraídos, muitos tão corroídos que se desfizeram ao contato. Um pequeno anel de bronze emergiu, deformado a ponto de ser irreconhecível. O mais perturbador de tudo foram ossos de animais queimados. A primeira evidência direta de que criaturas haviam sido sacrificadas durante o funeral. Por que L'Orange não os havia encontrado? A resposta era simples. Sua equipe havia parado na cova de cremação central e nunca examinou as camadas periféricas do monte. Sem análises modernas do solo ou escaneamento profundo, eles não poderiam saber onde cavar. Os ossos estavam logo além de seu alcance, selados em cinzas compactadas por mais de um século. Mas a descoberta ofereceu pouco consolo. Os restos de animais estavam muito queimados, sem deixar nenhuma indicação clara da espécie ou quantidade. Alguns fragmentos podem ter pertencido a cavalos, que eram frequentemente abatidos em sepultamentos vikings da elite, mas o nível de destruição tornava a certeza impossível. O incêndio havia apagado todo o contexto. Esses animais podem ter sido companheiros destinados a guiar os mortos para o outro mundo, ou podem ter sido queimados não como sinal de honra, mas como parte de um ritual de purificação para apagar tudo o que estivesse ligado ao homem. As evidências eram insuficientes para chegar a uma conclusão definitiva. A equipe de 2024 registrou cada achado com instrumentos de precisão. Imagens de alta resolução capturaram objetos antes que se desintegrassem. Reconstruções digitais tentaram posicionar rebites em possíveis padrões, mas o contorno do navio não emergiu. As paredes de cinzas remanescentes da trincheira de L'Orange desmoronaram ainda mais sob a pressão. Cada toque representava o risco de perder ainda mais do pouco que restava. No fim, os arqueólogos confirmaram que o monte estava em ruínas irreversíveis.
O que haviam descoberto não restaurou a história, apenas aprofundou o vazio. Mas então, quando a busca parecia perdida, um dos trabalhadores esbarrou em uma pequena garrafa de vidro enterrada no solo. Dentro dela havia algo que Lore havia deixado para trás. Uma mensagem que esperara 150 anos para ser lida. Uma garrafa de vidro coberta de cinzas e a carta dentro dela. Dentro da garrafa de vidro havia 3 itens: um cartão de visita com o nome e o cargo de Anders Luran, algumas moedas de 1874 e uma folha de papel dobrada, escrita à mão por ele. O papel era frágil, mas especialistas em conservação o estabilizaram o suficiente para que pudesse ser lido. A carta não era um relatório formal. Era uma nota particular escrita em um tom que surpreendeu a equipe. Lerange descrevia seu trabalho no monte, mas confessava seu receio de que a sepultura já estivesse irrecuperável. Ele admitiu que o fogo havia apagado quase todos os vestígios do enterro e alertou que o que restasse não sobreviveria a mais um século. Escreveu que o monte parecia amaldiçoado a consumir seu conteúdo, que o ferro e até mesmo o solo pareciam instáveis de uma maneira que ele nunca tinha visto antes. A mensagem era menos sobre documentar artefatos e mais sobre deixar uma prova de que ele estivera ali antes que tudo desmoronasse. O que mais impressionou os arqueólogos foi o peso emocional de suas palavras. Lorraine escreveu sobre as noites em claro durante a escavação, sobre a sensação de que o lugar lhe resistia. Ele disse claramente que temia que as gerações futuras viessem aqui e encontrassem apenas o vazio. Sua frustração era evidente. Ele queria saber quem havia sido enterrado no navio, por que tanta coisa havia sido destruída e por que nenhuma identidade havia sido deixada para trás. Ele admitiu que essa pergunta sem resposta o perturbava profundamente, mais do que qualquer outra escavação em que havia trabalhado. Para a equipe de 2024, isso era mais do que uma curiosidade histórica. Era uma mensagem pessoal, uma cápsula do tempo deixada por um homem que sabia que estava falhando em proteger a história que estava desvendando. Com a garrafa em mãos, a equipe percebeu que a investigação não poderia parar na documentação da decomposição. Se Lerange havia tido dificuldades para identificar os mortos, eles precisavam continuar de onde ele havia parado. Usando cada fragmento, cada registro e cada comparação com outros sepultamentos vikings, eles começariam a reconstruir o enigma de quem havia sido destruído ali, quem havia sido enterrado ali e por que havia sido apagado. Quando os arqueólogos terminaram de comparar os registros de Lerange com as novas descobertas de 2024, um nome emergiu. Muitos agora acreditam que o homem enterrado em Mlabust era o rei Adjorn de Ferda. Ele governou o oeste da Noruega durante o século IX e tornou-se um dos oponentes mais perigosos de Haroldo Cabelo Belo. O Senhor da Guerra é lembrado como o primeiro rei de uma Noruega unificada. A história de sua ascensão e queda confere um peso arrepiante à forma como seu sepultamento foi realizado. Adjorn é lembrado nas sagas como um rei regional obstinado que não se curvou à ambição de Haroldo Cabelo Belo pelo poder. Em Mildekisirtu, as duas forças se enfrentaram na Batalha de Solskill, um confronto que se tornou um ponto de virada na unificação da Noruega. Adjorn reuniu seus homens e aliados de Ferda e da costa circundante. Mas Harold marchou com uma força maior e com a clara intenção de aniquilá-lo. Os relatos sugerem que a batalha foi brutal. A frota de Harold superou em manobras os navios de Adjorn, cortando as rotas de fuga e forçando uma batalha em terreno desfavorável. Homens de Feara foram encurralados e massacrados em combate corpo a corpo. As sagas descrevem os guerreiros de Harold abordando navios inimigos, massacrando os defensores com machados e espadas, e incendiando as embarcações para que os sobreviventes não tivessem chance de se reagrupar. É provável que o próprio Adjorn tenha sido morto durante esse massacre. Seu corpo foi despedaçado na lama ou queimado junto com seus homens. Sua derrota não foi apenas um fim pessoal. Foi um sinal para todos os governantes locais que acreditavam ser possível resistir. Harold queria apagar não apenas a vida de Aud, mas também seu poder, sua reputação e até mesmo sua memória. A independência de Burda desmoronou da noite para o dia. O povo que havia seguido Adjorn ficou sem rei
sem liberdade e sem outra escolha a não ser aceitar o domínio de Harold. Para Harold, o incêndio de Myklabust foi o passo final. Um rei que resistisse a ele não seria honrado na morte. Ele seria destruído tão completamente que a própria história hesitaria em se lembrar dele. A questão de por que Aldhorn foi colocado no navio Mabuse não tem uma resposta definitiva. Mas seu tamanho sugere que pertencia a alguém de imenso poder. Com mais de 30 metros de comprimento, uma embarcação como essa teria exigido recursos extraordinários para ser construída. Somente um governante com autoridade sobre terras, florestas e artesãos poderia tê-la comandado. Alguns historiadores acreditam que possa ter sido o navio almirante de Adbjorn, o principal navio da frota de Ferda. Embora isso não possa ser comprovado, se for verdade, sua destruição foi ainda mais deliberada. Tomar a maior posse de um rei e queimá-la sobre seu corpo não era apenas um sepultamento, mas também uma humilhação. Era uma forma de garantir que sua riqueza e poder não sobrevivessem após sua morte. Quer fosse seu próprio navio ou um rei vindicado para seu funeral, a mensagem permanecia a mesma. Seus inimigos lhe permitiram a grandeza da embarcação apenas para despojá-la dele no fogo, deixando nada além de fragmentos e cinzas. Se este monte continha os restos mortais de Adbjorn, então seu sepultamento foi uma punição. Um líder que lutou contra a unificação pode ter recebido o direito a um sepultamento justo apenas por causa de seu status. Mas esses direitos foram distorcidos em atos de destruição. Ao queimarem o navio, até que nada pudesse ser reconstruído, negaram-lhe o prestígio eterno que um túmulo digno conferia, apagando seu nome, símbolos e identidade. Garantiram que as gerações futuras não se lembrariam dele como rei, mas como cinzas. A descoberta do vaso de bronze contendo seus restos mortais reforça essa teoria. O vaso era estrangeiro, provavelmente celta, sugerindo ligações além da Noruega. Esse detalhe é importante. Alianças estrangeiras poderiam ter tornado Obdjorn perigoso aos olhos de Harold. Se ele estivesse recebendo apoio, armas ou reconhecimento de fora da Escandinávia, isso o teria marcado como mais do que um mero rival local. Teria sido considerado um traidor que colocava em risco o frágil processo de unificação. Isso explicaria por que seu sepultamento foi tratado não com respeito, mas com aniquilação. O castigo não terminou com o fogo. Os escudos acima do vaso podem ter sido uma prisão simbólica, uma forma de aprisionar seu espírito e separá-lo da honra da vida após a morte. Se os escudos tinham o propósito de contê-lo, então Mishust foi projetado para destruí-lo 2 vezes. A equipe de 2024 descreveu essa descoberta como um dos momentos mais perturbadores de seu trabalho. Eles haviam entrado em busca de artefatos e encontraram, em vez disso, uma execução política inscrita no solo. Agora, reunindo as evidências, os arqueólogos modernos veem Mlabust como um túmulo que fala de vingança. Por 1000 anos, o monte permaneceu selado, seu conteúdo oculto. Mas, ao desenterrá-lo, tanto Laurent quanto a equipe moderna trouxeram o nome de Aldhjorn de volta à história. O que deveria ter sido apagado agora retornou. E com ele, a incômoda verdade de que o nascimento da Noruega como reino foi forjado no fogo e no silêncio. O túmulo que se recusou a permanecer em silêncio. O Monte Mykelobusto levanta uma questão que vai além de qualquer artefato. Se um rei pôde ser queimado, escondido e despojado de sua identidade, quantos outros foram apagados sem deixar vestígios? A arqueologia depende daquilo que sobrevive. No entanto, neste caso, a sobrevivência foi justamente o que nos foi negado. Cada decisão tomada neste sepultamento, o fogo, os escudos, o silêncio, visava destruir a própria história. A escavação de 2024 mostrou que até o tempo parecia obedecer a essa ordem. Objetos que deveriam ter durado 1 milênio se desfizeram em pó. Madeira, tecido, osso e metal, todos deixaram de falar. Era como se o local tivesse sido projetado para apodrecer mais rápido, para não deixar nada para aqueles que viessem depois. O que restou não foi memória, mas advertência. Para os arqueólogos,
O monte tornou-se menos uma fonte de respostas e mais um espelho. Eles foram forçados a encarar a fragilidade do passado e o quanto dele pode ter sido deliberadamente apagado. Myklybust é aterrador não apenas pelo que foi feito a um homem, mas pela possibilidade de que a própria história esteja repleta de sepulturas semelhantes, silenciosas e à espera, construídas para apagar. O poder assombroso do monte reside nessa incerteza. Não nos diz com certeza quem era o homem, nem por que seu destino foi selado no fogo. Diz-nos algo muito pior.